pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Marcela, de Sociologia do J Explica, e hoje é a nossa aula de número 19, cujo tema é Formação Política e Identidade Política. Mas antes de começar, já vou te dar a dica de se inscrever aqui no canal, se você não perde nenhuma aula, e também que aqui na descrição desse vídeo tem um link para o grupo do Telegram, onde você encontra a apostila dessa aula e de outras também. Vamos lá então? Eu trouxe a tirinha da Mafalda, né, que sempre carrega uma crítica social, e a crítica nessa tirinha é que realmente a gente pensa a política como um palavrão, como uma palavra feia, como uma coisa que não tem serventia, mas nós vamos ver que talvez seja um pouco diferente. A frase que eu trago é do Essa de Queiroz, que políticos e fraldas devem ser trocadas de tempos em tempos pelo mesmo motivo. Começa a feder, né, gente? Então as perguntas iniciais como que a política surgiu, gente? Alguém já parou para se perguntar isso? Bom, desde os tempos antigos existem diferentes formas de governo que foram postas em práticas e também que foram pensadas. Mas você já pensou qual é a origem do Estado? O que é governo, por exemplo? Ou por que tem tantos partidos políticos no Brasil? Ou então, o que é a tão falada democracia? Beleza, então o que é identidade política? Como que essa identidade política se forma? Bom, dentro do mecanismo democrático, existem formas da gente, indivíduo, participar tanto da disputa quanto da manutenção do poder, seja com a famosa eleição, seja com a participação política, e que a identidade política não se resume apenas ao voto, que é a cada 2 anos, né? Um ano a gente escolhe no âmbito federal e estadual, no outro no âmbito municipal. Então, apesar da palavra política, né, causar certos arrepios, ela ainda é um importante mecanismo de transformar a nossa sociedade. Então, a aula de hoje eu vou dividir em 2 partes. A primeira é formação política e a segunda identidade política. Então, vamos começar com formação política. Você já parou para pensar como que o Estado ele se formou? Como ele surgiu? Em que condições sociais ele surgiu? Para responder essas questões que eu acabei de fazer e as outras lá no início, vários estudiosos, filósofos e sociólogos se dedicaram a pensar nas respostas dessas perguntas. A gente sabe que muitas sociedades se organizaram e se organizam sem a presença de um Estado, mas que em algum momento da história, a maioria das sociedades, e também com o aprofundamento da divisão social do trabalho, algumas funções políticas, administrativas e também militares acabaram sendo assumidas por um certo grupo de pessoas. Esse certo grupo de pessoas começou a ter o poder de impor regras à vida coletiva, e assim teria surgido o que a gente chama de governo. E é no governo que é desenvolvido o conceito de Estado. Então, quando a gente fala sobre as origens e os fundamentos das associações políticas, a gente tem várias respostas ao longo da história. Eu vou apresentar para vocês da mais antiga para a mais nova, começando com Platão. O Platão ele tinha uma coisa chamada teoria da alma, em que ele falava que a nossa alma... Aí a gente pode associar essa palavra alma como inteligência, tá? Era dividida em 3, a concupiscente, a irracível e a racional. Sendo que a concupiscente e a irracível eram partes irracionais, e a parte racional, obviamente, é racional, e que todo indivíduo tinha essas 3 partes. Ele falava que na cidade também a cidade seria dividida em 3 partes, assim como a alma. Então, cada parte da nossa alma individual corresponderia a uma divisão social, né? Uma divisão na sociedade. E que seriam os 3 grupos: o de produtor, que está ligado à parte concupiscente, os guardiões ligados à parte irracível e os governantes e magistrados ligados à parte racional. Então, produtores, aquele que produz, provém a cidade; guardiões, quem guarda, né, os militares; e os governantes, quem governa. Então, seria a parte racional. Tá, e quem define qual é a parte da alma mais predominante de uma pessoa e qual caminho ela irá seguir? Segundo Platão, é a educação que irá determinar isso. Tá. E o Aristóteles, gente? O Aristóteles, ele fala que o homem, né? Quando eu falo homem, é no sentido do ser humano, né? Vamos tirar um pouquinho desse machismo e falar o ser humano. O Aristóteles fala que o ser humano é um animal político, porque ele necessita estar entre os seus semelhantes. Então, se o homem é um animal político, nada mais justo do que a sociedade ser um processo natural. E aí ele fala que a política para os gregos era mais ou menos como a arte de governar, é a arte de fazer com que todos vivam bem na cidade. É mais ou menos isso. Até porque eu tô pegando conceitos emprestados de filosofia na aula de hoje. Então, para Aristóteles, se a sociedade é um processo natural, porque o homem é um animal político, nada mais justo do que a política, assim como a ética, buscar o bem. Então, a política buscava o bem coletivo e a ética o bem individual, tá? Nós temos também o Maquiavel.
O Maquiavel, ele é da época do Renascimento, né? E ele também parte para o realismo político, em que ele desatrela a política, a religião, qualquer outro meio, como a ética também. E ele fala que a política é conquistar e manter o poder, que o Estado surge para isso. Então, a origem do Estado estaria nas guerras e nas conquistas. E muito mais do que conquistar, é preciso manter o poder. O famoso livro O Príncipe fala como conquistar e manter o poder, né? O príncipe nada mais é do que o governante, o monarca. Então, para o Maquiavel, como o Estado é uma forma de dominação, e essa dominação precisa ser legítima, nada mais justo do que convencer os súditos, né, do príncipe de que é certo obedecer. Dentro dessa ótica de dominação legítima, nós temos 3 pensadores que fazem parte de uma corrente de pensamento chamado contratualismo, que seria como se nós tivéssemos feito um contrato dando nossas liberdades individuais para que pudéssemos viver em sociedade. E aí nós temos 3 contratualistas, que eu vou falar da pior visão para a melhor visão. Os 3 contratualistas são o Hobbes, o Locke e o Rousseau. Vamos começar pelo Thomas Hobbes, e todos os 3 que eu falei, eles têm em comum uma coisa chamada estado de natureza, que é o estado antes do estado, né? É o estado antes da sociedade. Então, para o Thomas Hobbes, esse estado de natureza é violento, é pobre e é uma vida curta, porque é uma guerra de todos contra todos. E aí o medo acabaria fundando o Estado, já que as pessoas elas vão abrir mão da sua liberdade para obedecer um Estado que garanta paz e leis para que eles possam trabalhar e prosperar em paz e sem medo. Já o John Locke, ele tem um estado de natureza um pouquinho melhor, porque ele fala que no estado de natureza as pessoas são livres e com direito à propriedade de tudo que produzirem. Porém, vai surgir conflitos de quem é essa propriedade. Como ninguém é um bom juiz de si mesmo, o Estado ele vai se originar para julgar a propriedade das pessoas, de quem que é essa propriedade, de quem que não é. Ou seja, o Estado surge como um garantidor de direitos à liberdade de propriedade, tá? E a gente tem, por último, o contratualista Jean-Jacques Rousseau, que tem uma visão do estado de natureza mais bonita ainda do que o Locke, porque ele fala que no estado de natureza dele, do Rousseau, todos são livres e felizes com o pouco que têm. Porém, a convivência, né, todo mundo ali junto, levaria a uma competição, porque a opinião alheia iria inflar as pessoas. Então, levaria a uma competição para que uns fossem melhores do que os outros. E aí, quando surge a propriedade, vem o último golpe contra a igualdade. E aí também há necessidade do Estado de criar leis para proteger a propriedade. Então, o Estado surge da necessidade de proteção à propriedade. Para vocês verem, gente, como isso da propriedade é tão forte até hoje, que as penas dos delitos contra o patrimônio, às vezes, são maiores do que os delitos contra a vida, por exemplo. Então, a propriedade ela ainda é um conceito bem forte, né? Nós temos também a visão do Hegel, que fala que o ser humano é social. E ele só encontra sentido na sua individualidade dentro de um Estado. Por quê? Porque a noção de indivíduo, do que eu sou, né, como indivíduo, tem ligação com a noção do que é Estado. Então, cada pessoa ela tá ligada a um momento histórico e esse momento histórico tem características específicas. Essas características vêm antes da pessoa, ou seja, o Estado está lá antes do indivíduo. Então, o Estado é que determina a pessoa e não a pessoa que vai determinar ou criar o Estado. Então, o Estado está acima dos interesses, né, pessoais. Por último, a gente tem o Karl Marx e o Friedrich Engels, que eles falam mais ou menos assim. Só para vocês entenderem, isso é bom para saber quando for fazer prova, sempre o Karl Marx e o Friedrich Engels vão estar marcados por luta de classes. A visão deles, né, capitalismo, a crítica ao capitalismo, na verdade, sempre vai ser um quesito muito forte. Então, para o Marx e para o Engels, a sociedade humana primitiva, ela não tinha classes e também não tinha estados. Só que o Estado vai surgir quando a função de administrar e organizar a vida comum vai se tornar incumbência de um certo grupo. E esse certo grupo vai ser o grupo dominante. Quando surge isso, né, de um grupo só organizar e administrar, surge ao mesmo tempo em que surgem também as desigualdades de classe e os conflitos entre explorados e exploradores. Então o Estado nada mais é do que um instrumento da dominação de classe. O Estado ele não tem como função mediar conflito, e sim controlar a classe exploradora. O Estado ele nasce da desigualdade e ele mantém a desigualdade. Por isso que quando a gente fala muito de Marx, a gente fala do socialismo, que aí evoluiria para um comunismo e depois ele evoluiria para um anarquismo, que nada mais é do
que a ausência do Estado. Ou seja, o Estado ele só serve para manter as desigualdades. Beleza? Então, se a gente falou um pouquinho de como o Estado surge na visão de alguns filósofos e sociólogos, nada mais justo do que eu falar para vocês o que é Estado, o que é governo e o que é nação. Beleza, Estado é uma unidade administrativa de um território e também administrativo das instituições públicas que representam o Estado, que organizam o Estado e que também atendem os anseios, né, as vontades da população que estão dentro desse território. Por exemplo, exemplos de instituições. O governo é uma instituição, as escolas são instituições, o exército, as prisões, os hospícios, tudo isso são instituições. Lembra que a gente viu um pouquinho disso lá em Foucault? Então, o Estado, ele administra um território, dentro desse território tem uma nação e tem um governo, sendo que governo, nação e território são os 3 requisitos para que se configure um Estado. Não dá para confundir esse Estado que eu estou falando com E maiúsculo com o Estado com E minúsculo, porque o Estado com E minúsculo é nada mais do que a unidade federativa de um país. São Paulo, Minas, Ceará, beleza? Então é muito comum a gente confundir o conceito de Estado com o conceito de governo e nação, porém o governo nada mais é do que apenas uma das instituições que vão compor o Estado e tem como função administrar. Até porque o governo ele tem características como transitoriedade, ele é transitório, e ele também apresenta várias formas que vão variar nos diferentes lugares. Já o Estado ele é algo permanente, né? As instituições vão sempre continuar ali numa permanência, né, dentro do possível, pelo menos até quando a sociedade capitalista durar. Então, lá no nosso material eu deixei uma tabela que eu separei assim, o governo tem, a gente tem 3 visões, né? A gente pode ver ele através das suas formas, dos seus sistemas e dos seus regimes. Então, formas de governo nada mais é do que a forma institucional de administrar o Estado. Como que o Estado é administrado? Através de uma monarquia? Através de um anarquismo? Ou através de uma república? Sendo que a monarquia a gente sabe, né? Isso são conceitos que vocês já estudaram em história, em geografia, em outras matérias de humanas. Mas a monarquia a gente sabe que é aquele governo de uma pessoa só, né? E que a troca do poder se dá de forma hereditária. Ou até por indicação, caso não haja herdeiros. A gente tem o anarquismo, onde não existe a figura do Estado, e a república, onde o governante é eleito pelo povo. A gente tem também os sistemas políticos, que é como o poder político é organizado e como ele é exercido. E aí nós temos os principais, tá, gente? O presidencialismo e o parlamentarismo. Sendo que no presidencialismo, a figura do executivo está separada do legislativo. E o presidente é o chefe de Estado e o chefe de governo. Já no parlamentarismo, é uma assembleia que é eleita pelo povo com poder legislativo que se confunde com o executivo. Então, o chefe de governo é o primeiro-ministro do parlamento. E a gente também tem a forma do regime de governo, que é o modo como o governo ou até o governante atua e exerce seu poder. Nós temos o democrático, onde a soberania é do povo, né? Democracias participativas e representativas, onde o povo vota, elege e participa das decisões de forma geral. Na democracia tem que ter uma constituição para garantir os direitos e também falar sobre os deveres. E tem que garantir a participação popular e também uma transparência nos atos do governo. A gente tem o autoritarismo, né? Um regime de governo autoritário, que é aquele que é arbitrário, ele tem um controle arbitrário do Estado, seja por uma pessoa ou um grupo de pessoas. Então, as regras e leis determinadas por uma camada dominante priva os dominados do acesso à participação política. Não reconhece a cidadania da maioria das pessoas e decide o que quer. A exemplo, temos as ditaduras. E também os regimes totalitaristas, onde é um autoritarismo, só que no nível hard, no nível máximo. Porque ele impõe regras a todos os aspectos da vida da pessoa, público ou particular. E aí, gente, por último, a gente tem o conceito de nação, que está mais ligado à identidade, à cultura e também aos aspectos históricos de um povo. Então, a gente vai entender a nação como um agrupamento ou até uma organização da sociedade que partilha dos mesmos costumes, do mesmo idioma, cultura, características e que possua uma tradição histórica. E assim, a gente finaliza a primeira parte da aula, que é sobre formação política. Então, bora começar a parte 2. Pra gente falar de identidade política, fora as questões que eu falei lá em cima, nada mais justo do que a gente falar sobre a democracia, né, onde ela se originou. Bom, sabemos que foi na antiga Grécia, que é o berço, né, da república, da democracia, e que a palavra democracia, ela significa poder do povo.
Na democracia, o poder realmente vem do povo através do voto universal. Nesse governo, todas as decisões importantes, e políticas estão na mão da população, que vão eleger seus representantes através do voto. Existe democracia direta? Até existe, mas já vamos falar sobre ela. Então, a democracia é um regime de governo que pode existir tanto no sistema parlamentarista quanto no presidencialista, e que as principais funções da democracia é a proteção dos direitos humanos, que são fundamentais para qualquer ser humano. Como, por exemplo, liberdade de expressão, liberdade de religião, cultural, proteção legal, para não ser preso arbitrariamente. Então, na Grécia Antiga, que é o berço da República, da democracia, o governo ele era exercido por todos os homens livres e cidadãos gregos, o que não é muita gente, já que mulheres e estrangeiros não entravam nessa conta. Então, eu coloquei uma tabela também lá no nosso documento, onde eu coloco os tipos de democracia. Nós temos 3. A direta, que era essa que ocorria ali na Grécia Antiga, em Atenas especialmente, onde as tomadas de decisões são feitas sem intermédio de representante. O pessoal se juntava lá na ágora, na praça, votava as coisas, debatia. Por isso que quando a gente fala de Grécia Antiga, na filosofia, tem uma produção muito grande. Porque o debate, a arte de falar, de debater, era muito importante. Temos a democracia indireta representativa, que é e não é a nossa, porque a nossa pode ser tanto a indireta como a semidireta. Vou explicar por quê. Porque a indireta é quando a vontade do povo é expressa através do representante que é escolhido pelo voto. E a semidireta também, só que existem algumas exceções em que a pessoa pode ter a participação direta, como plebiscito, referendo, veto popular, iniciativa popular e outras mais. Tem o conceito de cidadania também, mas eu já falei na aula passada, então dá uma olhadinha lá, por favor. E por último, e por penúltimo temos a participação política. Você já ouviu essa expressão muitas vezes. E a participação política, ela tem várias atividades para que a pessoa participe da vida política do Estado. O que são essas atividades? Pode ser o voto, pode ser votado, ser um candidato, pode ser apoiar um candidato ou um partido, pode ser participar de reuniões, pode ser participar de discussões públicas e etc. Então, esse conceito que eu acabei de descrever está vinculado bem ao conceito de cidadania, em particular com aquele conceito de direitos políticos que nós vimos lá na outra aula. Então, existem 3 níveis básicos de participação política dentro da sociedade. O primeiro nível é a presença, porque a presença é a forma menos intensa e também configura um comportamento passivo. É como participar de reuniões ou até se expor, ter a exposição de propaganda política. Nós temos também a ativação, que já configuram atividades voluntárias dentro ou fora de organizações políticas, como por exemplo militância partidária. E nós temos também a terceira, que é a decisão, que é a contribuição do indivíduo direto ou indireto numa decisão política, como por exemplo eleger alguém ou também se candidatar. Por último, a gente tem os partidos políticos. Gente, partido político é um conceito bem novo, a partir do século XVIII, quando começou a construção das democracias modernas. Então, a partir das grandes revoluções liberais modernas, que se estabeleceu essa ideia de soberania popular e que o poder emana do povo. A ideia antiga, de súdito, foi substituída agora pela ideia de cidadão. E os governantes, eles passaram a ser vistos apenas como representantes e não mais como alguém inalcançável e altivo. Agora ele é apenas um subordinado do consentimento do povo. Então, nesse mesmo contexto, vão surgir grupos políticos que foram organizados com o objetivo de representar parcelas do povo, ou de disputar apoio da opinião pública, ou até de ganhar eleições, ou ainda assim alcançar poder dentro da democracia, já que mudamos de um sistema mais autoritário ou totalitário para um sistema democrático. Então, dessa forma, o partido político é um grupo organizado e também legalmente formado. Tem que estar no formato da lei, com bases de trabalho voluntário de participação dentro de uma associação para poder ocupar um espaço no poder público de decisões. Então, desde o início, os partidos eles são classificados em 2 grandes ideologias opostas, os de direita e os de esquerda. Por que existe o tal conceito de direita e esquerda? Porque lá na Assembleia Nacional da Revolução Francesa surgiu essa classificação, porque os jacobinos se sentavam à esquerda e eram totalmente radicais no processo da Revolução. E os girondinos, eles se sentavam à direita e eles queriam mais moderação. Então, em resumo, na direita ficavam os conservadores e na esquerda ficavam os progressistas. Porque
Os de direita, apesar deles quererem mudanças, eles ainda eram moderados e queriam dar um passinho para trás da Revolução. Já os de esquerda, eles queriam mais mudança ainda do que a Revolução Francesa. E sabemos que a Revolução Francesa é mudança pra caramba, né? Então eles achavam ainda que as mudanças da Revolução eram poucas e queriam mais, porque eles queriam construir um novo tipo de sociedade, que fosse mais justa e igual. Já os girondinos falavam, não, tá bom assim, né? Não precisa mudar mais não. Hoje em dia, a maioria das democracias sólidas, elas possuem grandes partidos de direita e de esquerda, como por exemplo o Brasil, que possui o PSDB e o PT. PSDB de direita, PT de esquerda. Só que a gente também tem o centro, né? Não pode esquecer de falar dele, que são pessoas que têm um pezinho no conservadorismo, porém também tem alguns ideais liberais. Geralmente na época de eleição, né, a gente vê muito pessoas de centro. Então, uma última informação, né? Diante de grandes crises políticas e sociais, a gente tem um enfraquecimento desses partidos tradicionais, mas o fortalecimento de partidos que são extremistas, tanto da direita quanto da esquerda, tá bom? Pessoal, muito obrigada por terem visto a aula até aqui. Tem exercício na apostila e até a próxima!